Olá, seja bem-vindo ao Programa de Cultura do Projeto de Adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós temos um tema muito importante, que são quais áreas que tratam dados pessoais dentro da organização. Apenas recordando, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre o uso, ela chama de tratamento de dados pessoais, que são nossos dados de pessoas naturais, pessoas físicas, dados pessoais de vínculo direto, dados que podem nos identificar e dados sensíveis, que são os dados que falam sobre nós. Os dados que são anonimizados, os dados que foram aplicados a algum mecanismo para ocultar a identidade do seu titular, ele é um dado chamado anonimizado e ele pode ser utilizado. A lei também fala sobre as diversas modalidades de tratamento de dados. E uma coisa importante é que nós apenas podemos fazer um tratamento de dados se estiver dentro da finalidade do nosso negócio. Com a LGPD, os titulares terão direitos a pedir informação às empresas sobre o uso que elas fazem de seus dados. A LGPD também tem alguns atores, como o titular do dado, somos nós, pessoas que são titulares de dados, o controlador, que é aquele que pede o dado ao titular, que busca um consentimento para usar. O operador é aquele que o controlador compartilha o dado. O encarregado de proteção de dados, o DPO, é a pessoa que a empresa designou para cuidar dos dados, do tema de proteção de dados dentro da empresa. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquela entidade que vai fiscalizar a aplicação da LGPD dentro das organizações no Brasil. Nós sabemos que há várias penalidades, pode haver multa, pode haver sanções, uma publicização, ou seja, a gente tem que contar no mercado que houve incidente, nós podemos ter que apagar os dados que nós tivemos incidente, e na prática, tratar o dado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados significa usar os dados com consentimento legal e dentro da finalidade do nosso negócio. Outra coisa que é importante é, quem acessa o dado pessoal, ele participa do processo de trabalho. O uso desse dado pessoal que nós fazemos não pode trazer constrangimento ao titular ou retirar direitos do titular. Outra coisa importante é, o uso desses dados não pode trazer danos ou prejuízos ao nosso negócio. E, por fim, a gente precisa garantir que os dados pessoais estejam seguros. Então, quando nós olhamos para uma empresa, onde que se trata dado pessoal? Na verdade, em todas as áreas da empresa, nós tratamos dados pessoais, eles são usados diariamente, seja na alta direção, nas atas, em contrato que eles assinam, na governança de dados, ou seja, a gestão dos dados da empresa, na área jurídica, nos suprimentos, na área de recursos humanos, na nossa operação, a operação das organizações lidam com dados pessoais, com dados sensíveis, a área comercial, a área de marketing, que faz campanhas publicitárias, o nosso relacionamento com o cliente, nós lidamos com dados pessoais dos clientes, dos colaboradores. Na área de pesquisa e desenvolvimento, muitas empresas que têm uma área de pesquisa e desenvolvimento, elas manipulam dados pessoais. Outra coisa importante, a área de tecnologia que armazena as bases de dados, que cuida dos servidores, dos sistemas de armazenamento, da rede, dos servidores de arquivos, elas tratam dados pessoais. Aliás, é uma grande responsabilidade. Os sistemas lidam com bancos de dados, que tratam dados pessoais, e a segurança da informação, que tem como propósito, que é um dos fundamentos da LGPD, cuidar da segurança dos dados pessoais. Mas o que é importante a gente entender é que algumas áreas da empresa são críticas para o tratamento de dados pessoais. Então, dentro de recursos humanos, na área de operações, na área comercial, na área de pesquisa e desenvolvimento e dentro da própria área de tecnologia. Geralmente essas áreas, elas trabalham de maneira intensiva, com o nome completo de colaboradores, de dependentes, de cônjuges, de clientes, de pacientes, professores, terceiros, estudantes, visitantes na nossa empresa, lidam com dados de RG, CPF, e-mail, currículos, toda empresa recebe currículo, faz avaliação, avalia seus funcionários. Algumas empresas de saúde lidam com dados de saúde, prontuários do paciente, é considerado um dos dados sensíveis mais importantes da LGPD, dietas específicas, necessidades especiais, publicações, dados financeiros. Então, essas são as áreas que o tratamento de dado pessoal e sensível ele é mais crítico dentro de uma empresa. E quais seriam os desafios que as empresas enfrentam
dentro das suas áreas e no tratamento de dados pessoais, né? Esses são os principais desafios, né? O volume de dados e o tempo de retenção, né? Então, algumas organizações, como por exemplo, organizações de saúde, organizações, né, que são do setor de educação, ela tem um volume de dados pessoais e sensíveis muito grande. E elas têm que guardar os dados por muitos anos, até por mais de 20 anos. Os departamentos de RH das empresas precisam guardar os dados pessoais, né, alguns dados, por toda a vida, né? E não é só o dado online, mas o dado também que está em papel, o dado offline, né? Outra coisa são a criticidade dos dados sensíveis. Uma coisa é você lidar com o nome, RG, CPF, uma conta de banco, um nome. Outra coisa é você lidar com os dados de recursos humanos, né, os dados de avaliação, né, dos empregados, prontuário de saúde, que conta toda a história do paciente, hábitos alimentares, né, conformidades. Então, há uma série de informações, né, que são sensíveis e que são muito críticas, né, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa, alguns negócios têm que compartilhar dados com fornecedores, e alguns negócios têm dezenas, centenas, existem hospitais que chegam a ter 3, 4 mil fornecedores. Se você pensar que um médico, ele também, né, quando ele é um terceiro, ele também é um fornecedor do hospital. O turnover e o processo de seleção. Nós precisamos, de tempos em tempos, né, atualizar a nossa organização sobre o uso dos dados de maneira, né, ética e legal, né, pela LGPD. Todo empregado que é contratado, ele precisa ser treinado. A dinâmica do negócio, né? Então, alguns negócios, a dinâmica de uso e compartilhamento dos dados é muito intenso. A segurança da informação é um desafio, né, das empresas que tratam dados pessoais, e a guarda do dado histórico, que é aquele dado que tem que estar guardado na empresa por 3, 4, 5, 6 anos, né? Então é isso, né? O que é importante que você saiba? Que a nossa empresa tem um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em andamento. Isso é importante você saber. É importante você saber que dentro da nossa empresa existe uma pessoa encarregada pela proteção de dados pessoais na empresa. Essa pessoa é chamada de DPO, né? É importante você saber como que nós devemos tratar os dados pessoais e sensíveis em conformidade à lei, com segurança, sem causar constrangimento, tendo uma autorização legal, sem compartilhar com quem não pode usar esse dado, sem trazer danos ou prejuízos a essa pessoa, né? E outra coisa que você precisa saber também é que você pode informar o encarregado de proteção de dados, o DPO, se você souber de algum uso ou compartilhamento irregular de dados dentro da empresa, né? Essa é mais uma série, né, do nosso programa de cultura da LGPD. É importante que você saiba que a LGPD está em pleno vigor dentro do Brasil, né, e a gente vai ter outros eventos, convido você a participar.